Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pediatria em Dose Dupla. Eu sou Amanda Calejas, pediatra, nefrologista pediátrica e mãe da Ana Luísa. E eu sou a Dalise, pediatra, mãe da Isabela e da Giovana. E hoje a gente está aqui nesse episódio, né, Amanda, para falar sobre um tema muito querido pelas mamães, que é um desafio. É simples, mas é desafiador a gente passar pelo desfraude do nosso bebê. Sim. Né? Eu acho que o desfraude é um dos marcos, né, do processo ali de ensinamento da criança ou de maturação, né, Do amadurecimento da criança, né? E a gente fica na dúvida, parece ser um processo simples, mas a gente não sabe como agir, a gente tem medo às vezes de tomar algumas atitudes que possam prejudicar a criança, né? Como que faz para tudo acontecer de forma mais leve? E a gente separou aqui nesse podcast o passo a passo para um desfraude de sucesso. Exatamente. Né? Então, assim, lembrando, Amanda, que cada criança é única. Mas a gente tem mais ou menos a idade de início de desfraude é em torno de 2 a 3 aninhos de idade, de 24 a 36 meses. E que esse processo pode ser rápido, ou às vezes pode durar de 6 meses a um aninho, de 6 meses a um ano, ou às vezes você passou pelo processo, às vezes retrocedeu um pouquinho, mas não tem problema, né? Uma hora o bebê vai desfraldar, isso vai acontecer naturalmente, né? Porque é um processo, né? Então vão ter situações que ele vai acontecer rápido, vão ter situações que você vai ter que dar um passinho para trás para esperar um pouquinho o amadurecimento da criança, né? E às vezes a gente fica com aquela coisa, o desfraude é aos 2 anos. Não, gente, o desfraude se inicia. A maioria das crianças inicia algum tipo de sinal aos 2, mas a gente pode esperar até 3, às vezes até 4 anos se a gente vê que tá tudo bem com o desenvolvimento da criança e tá tudo bem, né? Então, o importante é a gente individualizar o processo de cada criança, né? É verdade. E isso a gente tá falando pro desfraude do dia, isso, né? Isso, do dia. O desfraude da noite, ele é mais tardio. Então, primeiro a gente tem o desfraude diurno e depois o desfraude noturno. O desfraude noturno tem crianças que demoram muito, né? Tem crianças que ficam fazendo xixi na cama até maiorzinhas. Mas, geralmente, ele é depois dos 4. E a gente precisa esperar o diurno estar bem estabelecido, esperar que essa criança esteja pelo menos aí de 7 a 10 dias acordando de fralda seca, para daí a gente começar o desfraude noturno, né? Então é outro processo, né? Aí já é outro processo. Hoje vamos falar do desfraude diurno, do dia, né, da Lisa. Isso aí. Bom, então vamos falar esse passo a passo aí. Se a gente seguir direitinho, fica mais leve, mais fácil de passar pelo processo, né? Até porque é um processo. A criança não é com 2 anos você tem que tirar a fralda do seu filho e tem que esperar que ele faça, porque o meu tirou. Então, assim, nunca compare o seu bebê com o bebê das outras mães. Não compare, porque tem crianças, às vezes, que desfralda antes. Tem criança que demora um pouquinho mais. Tem criança que do dia pra noite desfralda. Tem criança que fala assim, mãe, eu não quero mais usar fralda, mãe. E não usa mais. E tem criança que às vezes desfralda, depois começa a perder de novo, fazer xixi cocô de novo e volta. Então, seu bebê é único. O que você precisa aprender é esse passo a passo para que ocorra tudo bem. E o primeiro passo é o seguinte, Amanda. Estão todos prontos? Então, saber se a criança e os pais estão prontos, né? Isso, exato. Pra gente saber se a criança tá pronta para o desfraude, a gente precisa aprender quais são esses sinais. A gente chama de sinais de prontidão. São vários sinais que a gente vai observar, né? A criança começa a ter um pouco de sensibilidade, ela começa a perceber o xixi e o cocô, né? Ela começa a se interessar e imitar o comportamento dos pais, né? Na hora de ir ao banheiro. A criança precisa ter o controle motor, por exemplo, de conseguir tirar a roupinha, né? Abaixar, tirar o shortinho, a cueca, a calcinha, abaixar para conseguir sentar. São alguns dos sinais que a gente observa de que a criança está no processo do desfraude. Né? No dia a dia, você pode começar a observar o seu bebê. Ele vai começar a colocar a mão na fraldinha. Ele vai começar a falar xixi, cocô. Às vezes, você vai ver que seu bebê vai lá no cantinho, fica quietinho, espremendo, escondidinho, com vergonha, enquanto ele tá fazendo cocô, né? Então, esses são alguns sinais aí também que que a criança tá pronta pro desfraude, né? Outra coisa que a gente observa, as crianças começam a ficar alguns períodos com a fralda seca, indicando que ela já está conseguindo controlar e já está conseguindo segurar, né? Uma das coisas que, de repente, a mãe fala, nossa, mas toda hora tinha xixi, de repente agora eu tô trocando umas fraldas e tô olhando e a fralda tá sem xixi, né? E do ponto de vista prático,
eu costumo dizer que tem 3 fases do desfraude que a gente observa que a criança está pronta para o desfraude, né? E elas são evolutivas. A primeira fase, a gente observa que a criança começa a ter uma percepção do xixi e do cocô depois que fez. Então, ela começa a se incomodar com a fralda, ela percebe que fez e já pede para trocar, ela não quer sentar se a fralda está muito cheia ou se está com cocô, ela já tem uma percepção, ela já começou a ter um controle. A segunda fase, a criança começa a avisar, ela tem uma percepção enquanto está fazendo. Então, geralmente, ela dá aquela parada e percebe que está fazendo, ou avisa, mamãe, xixi, mamãe, cocô. Muitas vezes eles confundem, porque para eles, né, às vezes a sensibilidade de um e de outro ainda é parecida. E a terceira fase é a fase que a criança começa a conseguir avisar antes de fazer. Então, ela sente a vontade, consegue momentaneamente segurar e avisar que quer fazer. E essa é a fase final ali do processo de amadurecimento da criança, na qual a gente precisa realmente tirar a fralda. Porque se a gente tira antes disso, a chance dessa criança não conseguir segurar, ou ficar perdendo, ou segurar demais porque ainda não está pronto o controle, é muito grande. Então, lembrem-se, 3 fases. Primeiro, a criança avisa depois que já fez, fase inicial. Segundo, a criança avisa enquanto está fazendo. Estamos ali no processo de amadurecimento. Terceiro, a criança começa a avisar antes de fazer. Aí sim, mãe, vamos lá, que aí é hora da gente tentar tirar a fralda da criança, né? E aí, se a gente viu que ela chegou nessa hora, os pais têm que estar prontos, né? Porque é um processo, né? Vão ter perdas, às vezes vai fazer xixi, cocô na calcinha, na cuequinha, às vezes vai fazer no chão, né? Então, pode acontecer as perdas. A gente vai ter que mostrar para a criança como se faz. A gente tem um certo trabalhozinho ali, então a gente tem que estar pronto e preparado. Todos os pais e os cuidadores da criança têm que estar juntos no processo. Então, não adianta a criança começar em casa, chega na escolinha e não faz, ou faz na escolinha e não faz em casa. Então, todos têm que fazer junto esse processo e usar a mesma linguagem para o sucesso dele ser ter mais sucesso, né, na questão de desfraude. Então, o papai e a mamãe se sentiram seguros, aí a gente vai para o segundo passo, né? Então, o segundo passo é o seguinte: qual o método que eu vou usar para a criança poder fazer o xixi e o cocô, né? Aí ele vai poder escolher entre o pinico ou o redutor de assento no vaso sanitário, né? E aí, independente de ser o pinico ou o vaso, o importante é a gente observar que a criança está num bom posicionamento, que ela está sentada de forma adequada, né? Então, a criança ela tem que conseguir sentar, né, de uma forma que ela não precise usar as mãos para apoiar, nem para frente, nem para trás. Então, o assento tem que estar do tamanho, né, ali do bumbum da criança, ela tem que conseguir ficar encaixada sem precisar usar os braços. Os pés têm que estar apoiados e o joelho tem que estar um pouquinho mais elevado aqui que a altura do quadril. Isso vai fazer com que a criança fique numa posição confortável, que seja fácil para ela conseguir relaxar o períneo e fazer. Se a criança precisa sentar num vaso porque está muito grande, ela segura assim, ou ela tem que segurar atrás, ela faz força com a barriga, aí bati no microfone, né, gente? Nosso produtor fica aqui brigando comigo que eu me mexo demais, mas eu me mexo. E aí, assim, se ela fica segurando, ela não consegue fazer a prensa abdominal de forma adequada e não consegue relaxar o períneo de forma adequada. Então, independente da família escolher o pinico ou o vaso com o redutor, a criança tem que preencher esses pré-requisitos que ela está sentada de forma confortável, né, Dalise? Adequada, né? Isso, é muito importante essa questão da posição. E aí, a gente escolheu um ou outro, a gente vai preparar o ambiente da criança. Então, vai lá no banheiro, veja a questão da higienização do banheiro, retirar todos os materiais de limpeza, produtos de higiene do alcance da criança, porque a criança tem que estar livre para entrar e sair desse banheiro, tá? O piniquinho tem que estar numa posição fácil da criança chegar perto dele, visualizar, né? O assento redutor também já tem que estar colocado, posicionado para a criança não perder tempo, não querer subir para pegar, porque senão pode causar acidentes com a criança, né? E aí, escolhido, por exemplo, o piniquinho. Vamos supor que eu escolhi o pinico, né? Então, a gente tem que fazer esse momento ser um momento lúdico para a criança. Então, quando for comprar o piniquinho, se possível, leva a criança junto para ela escolher. Ou chega em casa e apresenta como um objeto dela, né? Olha, esse piniquinho é seu para você fazer xixi, para você fazer cocô. Vamos levar ele no banheiro? E aí, coloca no banheiro. Lembrando que o pinico é fácil de levar quando... às vezes, for sair de casa, uma viagem, alguma coisa, ele é fácil de ser transportado também, né? E a criança consegue fazer mais fácil, porque ela pode ir correndo, andando ali e sentar no piniquinho, né? E fazer. Depois que você mostrou o pinico para a criança, a gente recomenda que você
acostume a criança ali naquele ambiente. Então, senta a criança no piniquinho de roupinha, para ele se habituar, para ele sentir como é, né? Sempre que você for ao banheiro, leve a criança junto, para ele olhar você, como você se comporta, como que você faz, como você senta, conversa com ele, né? E aí, o assento redutor também, da mesma forma. Né? Deixar a criança bem confortável. Às vezes a gente fala, né, para ambientar o banheiro. Então, coloca uns adesivos na parede, para a criança se sentir ali confortável com aquela situação e que realmente seja de fácil acesso, porque a criança vai chegar um momento que ela vai começar a ir sem você, né? Então, realmente tem que estar um ambiente preparado para receber aquela criança, seja no pinico ou seja no assento redutor. Pergunta prática: você costuma recomendar o pinico ou o assento redutor? Não, eu deixo a critério da família. Entendi. Deixo a critério da família. A Gigi desfraldou com um piniquinho. E a Isabela também, as duas. Mas chegou uma hora que ela não queria mais o pinico, ela só queria usar o vaso. E aí, quando eu vi que ela queria o vaso, eu comprei o assento redutor pela questão do posicionamento. Senão ela ia ficar com a mãozinha. Não ia conseguir sentar direito, Então, eu né? deixo aberto, assim. Tem muitas pacientes que já começam, porque hoje em dia já tem aqueles que têm a escadinha. Então, eu acabo tendo uma preferência no consultório quando eu faço orientação. É claro, né, gente? Isso é uma decisão da família, eu tô só expressando meu ponto de vista. Tendo uma preferência pelo assento redutor que já tem a escada, porque eu acho que é mais fácil a criança acostumar já no lugar onde ela vai ficar. Mas tem muitas crianças que têm uma resistência. Tem crianças que têm medo. Né? Às vezes por barulho que ouve, ou por situações que já viu que tem medo do vaso, e daí a gente precisa realmente começar eu confesso que o pinico é mais complicado a questão da higienização, né? Mas foi super legal o piniquinho lá em casa. Mas são os prós e os contras, né? Cada método, hoje em dia ela ainda tá com assento redutor, ela tem 5 anos. Ainda precisa, mas né? eu ainda acho que pelo posicionamento é melhor com o assento redutor. Aí tem a escadinha e o assento redutor. Ela mesma hoje já sabe subir na escadinha, sentar, fazer. A Ana Luísa, ela ainda tá assim, ela tá ainda falando enquanto faz. Ela já se incomoda muito quando faz, quer que troca. Em algumas situações que eu tiro a fralda e pergunto se ela quer sentar no vaso, eu tenho o redutor, né? Ela sobe na escadinha, senta e faz, mas ela ainda tá bem imatura. Eu tô esperando ainda, porque eu tô vendo que ela ainda não tá pronta, assim, né? Pra gente conseguir tirar. E assim, sempre depois de usar o banheiro, é importante ensinar a criança a lavar as mãos. Tanto a gente usou o banheiro, lava as mãos, a criança lava as mãos. E aí a gente vai começando assim, Amanda, depois que a criança habituou, sentar no piniquinho, você já organizou tudo isso. Aí você pode, quando a criança fizer o xixi, o cocô na fraldinha, você já pode levar no piniquinho, mostrar que é lá, ou sentar a criança no piniquinho depois disso, e falar, olha, aqui que você vai fazer, aqui que é pra fazer. Quando você sentir a vontade, você fala que a mamãe traz você. E outra estratégia legal é que a gente observa que a criança começa a ter certos horários de fazer o cocô, né? Sim. Então, a gente começa a levar a criança e sentar no piniquinho antes dela fazer esses horários. Então, às vezes, depois de uma refeição, você senta ela um pouquinho lá, conta uma historinha. Às vezes, à tarde, um horáriozinho que ela é habituada a fazer o cocô, você senta ela lá e às vezes espera. E aí, sempre que ela conseguir usar reforço positivo. Sim. Né? Brincar, se divertir. Comemorar mesmo essa conquista, a criança adora ver o cocô dela, que é o que ela produziu ali, né? Então, é meio mágico saber que ela consegue produzir aquilo, né? Aquele cocôzinho, criança... Eu acho que é muito importante. Até você pôs um meme esses dias, que eu achei muito engraçado. Não lembro. Vou tirar foto do meu filho. Aí tem a criança assim, eu falei cocô, a criança... Eles adoram, né? Tipo, um negócio divertidíssimo pra eles. Mas aí a gente tem que aproveitar do fato deles adorarem e realmente fazer um momento legal, né? E essa questão da hora do cocô, eu acho super importante, porque tem muitas crianças que realmente persistem com resistência pra fazer o cocô. O xixi faz super bem no vaso ou no pinico, mas o cocô persiste com resistência. Então, se aquela criança tem um ritmo bem certinho, é legal você levar ela no momento, né, em que habitualmente ela faz pra tentar fazer. E eu acho, né, Dalise, entrando nessa questão que você falou do reforço positivo, é muito importante o alinhamento de expectativa dos pais, né? De saber que é uma fase, de não brigar com a criança, de saber que vão acontecer escapes e tá tudo bem, porque é um processo pra criança. Porque senão a gente acha também que vai tirar a fralda e de repente a criança vai fazer tudo certo no lugar e ela não vai. Então acho que esse alinhamento de expectativa de saber que vai ser um processo e esse reforço positivo quando realmente a criança não brigar quando escapar alguma coisa e fazer o reforço positivo ajudam muito a criança a progredir no processo, né? Trazem confiança pra criança. Você pode falar, às vezes a criança sente vergonha, às vezes a criança nem sente, mas você pode falar assim, olha, você fez xixi, a próxima vez vamos fazer no piniquinho. E, sabe assim, que... nunca brigar, ai, você fez xixi, tinha que ter feito no pinico.
Porque numa dessas você pode causar uma constipação intestinal na criança. Gente, atraso isso é no real. desfraude, Isso né? é real. Crianças com constipação por processo de desfraude que ficou, né, ali, digamos assim, conturbado para a criança, isso eu vejo muito no consultório. E outra coisa que eu vejo muito no consultório também, da Liz, que eu até queria chamar a atenção dos pais com relação a isso, é infecção urinária depois do processo de desfraude, quando o desfraude é feito e a criança não está pronta ainda, né? Quando a criança não está pronta para o controle esfincteriano e a gente tira a fralda antes da hora, essa criança tende a perder, não fazer esvaziamento completo, fica com vergonha, segura demais, faz retenção e aí, né, às vezes faz constipação secundária porque quer segurar o xixi, acaba segurando o xixi e o cocô porque ainda não tá com o controle maduro e separado das duas coisas e acaba tendo infecção urinária. Então, gente, eu acho que o segredo do passo a passo do desfraude de sucesso é realmente perceber que a criança está pronta, perceber que a família está pronta, preparar o ambiente e aí sim, né? Partir para deixar tudo acontecer, né? Tudo acontecer. Exatamente, exatamente. É isso aí, exatamente. É isso. Bom, acho que é isso. A minha experiência com desfraude foi tranquila. A Isabela teve mais perdas que a Giovana. A Giovana virou pra mim e falou assim, eu não quero mais usar fralda. Aí eu falei, tá bom, filha. Eu já tinha visto que ela já tava com sinais de prontidão. Aí eu falei, tá bom, eu deixei sem, nunca mais ela fez. Nunca mais? Não, nem de dia nem de noite. Nossa foi assim. Senhora, foi. A Isabela não, ela passou pelo processo, foi mais assim, digamos, mais normal, assim, tiveram as perdas, mas foi tão gostoso passar por aquilo com ela, sabe? A gente comemorava a cada ganho, enfim. E o noturno foi super tranquilo. Eu comecei a observar que ela estava amanhecendo sequinha, daí eu comecei a deixar dormir sem fralda, ficava tensa. Mas ela nunca teve perda noturna, nenhuma das duas. Mas a Giovana sanguínea, que desde o início, ela já sabia que ela não ia mais fazer. Ela falou, não vou mais fazer. Decidida, né? Decididíssima. Mas eu acho, Dalise, o desfraude, apesar de ser um processo, é para ser um processo leve, é para ser um processo natural, respeitando a faixa etária, respeitando a individualidade de cada criança. E é claro, se fugiu muito disso que a gente falou, se seu filho tá muito mais velho e não tá conseguindo, converse com o pediatra. Pode ser que realmente ele esteja tendo alguma dificuldade motora, de controle e tudo. E é importante a gente avaliar. Mas a maioria das crianças, se você respeita o tempinho da criança, vai com leveza no processo, tudo flui naturalmente, né? É isso aí, Ana. Sempre um prazer estar com você. Sempre um prazer. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Quem está aí passando pela fase de desfraude ou quem está perto de passar, já pode se preparando aí para essa fase, para que tudo aconteça de uma forma mais leve. Mandem as suas experiências pra gente, mandem as dúvidas que vocês têm com relação ao processo de desfraude pra gente, que a gente responde pra vocês. Né, Dalise? É isso aí. Tchau, tchau, Dalise, gente. sempre um prazer. Obrigada. Tchau, gente.